A paz, meus amados, tudo bem com você? No nosso dia a dia existem situações em que nós somos confrontados pelo inimigo e o inimigo faz-nos propostas, nos tenta a ponto de nós desagradarmos ao Senhor. Vejamos o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deus nos adverte para nós nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, pois esta é a receita da queda e da desgraça de muitas pessoas. Muitos acreditam que conseguem sozinhos resistir a todas as ciladas do inimigo. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado, sim. Não devemos baixar a guarda e imaginar que nós somos imunes ou que nós somos tão fortes e vamos vencer as tentações. Não se ponha em descuidado ou em situações que possam te trazer tentações. Evite-as. Provérbios 14:16 nos diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. Se dá muito confiante. Sabemos que é mais fácil ficar fora das tentações do que depois de dentro sair delas. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que está de pé, olhe para que não caia. Aleluia. A tentação se encarrega de anunciar, propagar, oferecer e estimular a prática do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e ela concebe que dá a luz ao pecado. Muitos alimentam a cobiça pensando que podem suportar sozinhos a tentação, mas assim eles caem na armadilha de Satanás, do inimigo. Gênesis nos conta a história de um ser criado à imagem e semelhança do Altíssimo, muito mais elevado do que qualquer outra criatura. Adão e Eva viviam no paraíso, compartilhavam do que havia de melhor dos mundos criados por Deus. Vieram do pó da terra, mas Deus lhes colocou o sopro da vida que vinha de dentro do Criador. Viviam uma vida maravilhosa no jardim. E Adão tinha o compromisso de guardar o jardim, mas desobedecer este mandamento seria uma falha gravíssima, que poderia colocar o jardim em perigo e o resto da humanidade também. Na debilidade das tentações que mais cedo ou mais tarde todos nós temos, é suficiente pensar no perigo, na tragédia da corrupção, que começa sempre com as pequenas cedências, que a gente não deve cometer a ingenuidade de nós nos enredarmos no diálogo com o inimigo, porque nós vemos em Gênesis 3, 5 e 6, que ali há um diálogo entre Eva e o inimigo. Escute, porque Deus sabe que um dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Fala a serpente. E aí a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deram papo para o inimigo. Em palavras simples, nós vemos mais adiante, quando Satanás tentou o nosso Senhor Jesus Cristo e pediu-lhe que transformasse pedras em comida, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós podemos ler em Mateus 4:4. Jesus Cristo refutou com essas palavras e Satanás recuou humilhado. Pelas palavras do nosso Senhor Jesus, nós podemos entender que neste mundo nós não vivemos apenas de comida, mas pelas palavras de Deus, por comida espiritual, alimento espiritual. Devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Faça como Jesus, vença as tentações usando a palavra de Deus. No livro Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá, nós encontramos lições preciosas
que nós podemos compartilhar hoje aqui. O convite ao proibido, à tentação, não tem como expressar sua voz se nós controlamos os nossos desejos. Ou seja, sem esquecer que contamos com a ajuda do nosso Deus soberano em primeiro lugar. Essa sim é uma arma certeira contra a tentação e a favor do nosso autocontrole. É importante lembrar que nós estamos falando de matar não o pecado, mas se antecipar e matar a possibilidade de pecar. Trata-se de uma luta anterior, preventiva, para não lidar depois com os estragos consequentes do pecado, da queda. Usando o exemplo de Caim, a Bíblia mostra que já havia entrado em seu coração questionamentos malignos acerca de Deus, o que incitou suas emoções e aproximou ele mais do pecado. Nós vemos em Gênesis 4, 6 e 7 que está escrito assim: então disse-lhe o Senhor, por que andas irado e por que te descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que palavra! Se procederes bem, é certo que serás aceito. Em outras palavras, se você vencer a tentação, você não vai pecar e eu vou te acolher pela sua obediência. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Aqui Deus está dizendo que a manifestação subsequente à tentação, que é o pecado, aguardava Caim já na porta. Além disso, o Senhor também declarou que o desejo de Caim ia assumir o controle, caso ele não fosse dominado. Tentação é quando nós desejamos o que Deus restringiu, o que Deus proibiu. Pecado é quando o desejo carnal, o desejo das coisas do inimigo nos dominam. Mas a ti cumpre dominá-lo, diz o Senhor. A única forma de nós, eu e você, vencermos a tentação é refreando os nossos desejos. Sem boca, nenhuma voz se manifesta. Podemos citar aqui outra ferramenta poderosa que se alia ao domínio próprio. Tiago diz que os nossos desejos são uma sedução, um engodo. São um engano porque partem de uma premissa errada, maligna, mentirosa. Eles surgem de uma contestação à voz de Deus. Quando nossos desejos carnais se despertam em nós, instigados pelo engano, eu e você temos que desmascará-lo com o que diz o Senhor, com a sua palavra. As escrituras invalidam as sentenças como: se eu fizer o que eu desejo, serei mais feliz. Não. Isso não é verdade. Isso está assinado pelo nosso inimigo. Fazer o que me deixa feliz não provém de Deus. Provém de Deus fazer o que a palavra do Senhor diz para que eu faça. Se a Bíblia é uma arma, ataque com ela. Mentalize as palavras de Deus, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus e com isso neutralize o engano dos desejos carnais com uma única verdade, a palavra de Deus. Aponte a palavra contra você mesmo e leve a sua própria carne cativa, ou seja, domine sua carne. Utilize as Sagradas Escrituras como ferramenta para dominar-se a si mesmo. Por outro lado, sempre vence o mais forte. Se o espírito está fortalecido, ele vence. Se a carne é que está ganhando mais alimento, mais voz e mais vez, é fato que ela vai vencer. Pode-se dizer que na hora da tentação, nós vemos o reflexo
daquilo que tem sido a nossa vida devocional. Se nós temos uma vida devocional diária, de oração, de leitura, meditação da palavra, de louvor, de jejum, nós estamos fortalecidos espiritualmente. E daí nós estamos aptos para ganhar a batalha contra todos os desejos, contra o inimigo, contra todas as ciladas de Satanás. Mas se o crente não vai bem, ele dá vez para sua carne, o perigo está à porta. E o crente não cai de uma hora para outra. Vai caindo a cada pensamento maligno que ele cede, a cada desejo enganoso que ele aceita, a cada dia em que ele não alimenta o seu espírito. Meu amado, minha amada, é importantíssimo nós termos uma vida devocional diária, de meditação na palavra, de louvor, de adoração, de oração, de jejum. O ponto crucial aqui é: Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo. Que Deus possa nos ajudar a seguir os seus passos. E a receita foi dada. Para nós nos fortalecermos, nós temos que alimentar diariamente mais e mais e mais a nossa parte espiritual e neutralizar os desejos carnais que querem aflorar de dentro de nós. Que Deus abençoe você, que você se fortaleça na palavra e resista à tentação.